Vamos agora analisar o caso da esfera. Como nós vimos, dada uma superfície sigma parametrizada por parâmetros u e v, então a expressão do elemento de linha ds em cada ponto da curva era dado por essa expressão aqui. Então, o sinal positivo ou negativo é fixado a partir de uma prescrição que consiste na especificação da direção na qual ds aponta. Nós sabemos que ds é normal à superfície em cada ponto, mas há duas possibilidades para essa normal, pois a normal à superfície é dada pela direção normal ao plano tangente à superfície no ponto. E nós sabemos que tem duas escolhas possíveis para o vetor normal a um plano. Então, a especificação de qual sinal nós usamos é determinada por uma prescrição adicional que indica qual a direção do ds em cada ponto. Vamos aqui considerar o exemplo da esfera e vamos obter o elemento ds. E no final vamos dar uma prescrição para o vetor normal à esfera que vai poder discriminar o sinal que a gente está utilizando. Então no início vamos só nos preocupar com a obtenção da forma do ds para a esfera. Vamos então supor aqui o caso da esfera de raio R centrada na origem, que a gente já analisou e sabe a parametrização. Então, vamos considerar aqui a esfera. Um ponto P aqui, genérico, origem O, e a gente considera o segmento OP, o ângulo θ medido a partir do eixo Z. Aqui a gente consideraria a projeção do ponto P no plano XY. Vamos chamar esse ponto aqui de, pode ser P barra. E considero o segmento OP barra. E aqui a gente tem um ângulo φ. Então, em termos desses ângulos θ e φ, aqui a gente está representando o raio R, né, que é fixo, porque é a esfera. E então, repetindo, em termos dos ângulos θ e φ, que nós vamos tomar como parâmetros u e v, essa superfície da esfera centrada na origem de raio R, ela se escreve da seguinte forma. Então, x como a função de θ e φ, ele é R seno de θ cosseno de φ. O y, como a função de θ φ, é dado por R seno de θ seno de φ. E o z, como a função de θ φ, é definido como R cosseno de θ. Lembrando aqui que para pegar todos os pontos da esfera, o θ ele varia entre 0 e π, e o φ varia entre 0 e 2π. Então, para a gente exibir o ds, a gente tem que calcular essas derivadas parciais aqui. Então, a gente está identificando u como sendo θ e v como sendo parâmetro φ. Então vamos avaliar as derivadas parciais, iniciando aqui o dx du. dx du é dx, o u é θ, o x é r, seno de θ cosseno de φ, que nesse caso nos dá derivada do seno cosseno r cosseno de θ cosseno de φ. dx dv
derivada em relação a φ, r seno de θ cosseno de φ. Derivada do cosseno, menos seno, então a gente tem menos r seno de θ seno de φ. Derivada do cosseno, menos seno, então aparece aqui. Analogamente, para os outros casos, dy, du, derivada em relação a θ, o y é r seno θ seno φ. Essa derivada, então, em relação a θ, nos dá r cosseno de θ seno φ, e dy, dv, derivada em relação a φ, r seno θ seno φ, nos dá r seno de θ cosseno φ. dz é θ, dz du é derivada em relação a θ, r cosseno de θ, que nos dá menos r seno de θ. dz em relação a v, dz em relação a v, dφ, r cosseno de θ, que aqui dá zero. A gente vê o seguinte, essa componente i que aparece aqui é dada por dy du vezes dz dv, menos dy dv dz du. Então, vamos calculá-la aqui do lado. Então, combinação que aparece no i dy du dz dv menos dy dv dz du. Bom, dz dv é zero. Essencialmente, a gente tem menos i menos dy dv r seno θ cosseno φ vezes dz du menos r seno de θ. Então a gente obtém menos com menos dá mais, r2 seno ao quadrado de θ cosseno φ. Então essa aqui é a componente i. Então a gente tem ds, a componente i aqui nos dá r2 seno ao quadrado de θ cosseno de φ. Agora, calcular a componente j. Então, componente j, aqui, a gente tem dz du, dx dv, menos dz dv, dx du. Então, nesse caso aqui, dz du menos r seno de θ. Então, a gente tem menos r seno de θ para o dz du. dx dv menos r seno de θ seno de φ. E
dz, dv, mais uma vez é zero, então não tem essa contribuição restante aqui. Então aqui a gente tem J. Então, menos com menos dá mais, então temos R2, seno ao quadrado de θ, seno de φ. Então a componente J fica R2 seno ao quadrado de θ, seno de φ. E falta a componente K. Bom, aqui a componente K, a gente vai calcular dx du, dy dv, menos dx dv, dy du. Então, dx du, r R cosseno de θ cosseno φ. Vezes dy dv, que dá aqui dy dv, R seno de θ cosseno de φ. Continuando aqui do lado, menos dx dv, que daria menos r seno de θ seno φ, dy du, r cosseno de θ seno φ. Então dá R2 cosseno de θ seno de θ cosseno ao quadrado de φ menos. Então menos com menos mais R2 seno de θ cosseno de θ seno ao quadrado de φ. Então aqui a gente fica com cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. E aqui cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então a componente K nos dá simplesmente R2 cosseno de θ seno de θ. Então, a expressão para ds nos dá I R2 seno ao quadrado de θ cosseno φ mais J R2 seno ao quadrado de θ seno de φ mais K R2 cosseno de θ seno de θ dθ dφ. Agora, a questão do sinal mais ou menos é fixada da seguinte forma. Aqui, vamos considerar de novo aquele desenho da esfera.
Suponha que ds aponta para fora da superfície em cada ponto. Então, eu estou adotando a convenção de que ds aponta para fora da superfície. No que é essa convenção, essa prescrição que foi dada, como é que essa prescrição que foi dada aqui, ela vai selecionar o sinal positivo ou negativo na expressão do ds? Então vamos ver como é que isso é feito. Ó, suponha um ponto P aqui e consideremos o vetor ds apontando para fora em P, que é a convenção que foi assumida. Então aqui a gente tem o ponto O, a direção radial, o ds, o ângulo θ. E aqui a gente considera o vetor unitário K. E vamos considerar então ds escalar K para essa posição aqui, e depois a gente vai considerar um ponto Q abaixo do plano XY e vamos fazer também a análise. Só que ds escalar K, independente de ser o ponto P ou um outro ponto, pela expressão que é dada, ds escalar K é mais ou menos essa componente aqui, R2 cosseno de θ, seno de θ, dθ dφ. Essa parte de dθ dφ não é muito interessante, não dá muita informação para a gente. Mas essa parte envolvendo cosseno de θ e seno de θ é que é importante. Então vamos considerar o ponto P e depois a gente considera um ponto Q aqui embaixo, abaixo do plano XY. E também a convenção do ds nos daria um ds que teria essa direção aqui no ponto Q, porque ele aponta para fora da superfície. E aqui o ângulo polar seria um ângulo θ entre π sobre 2 e π, enquanto que para o ponto P o ângulo θ varia entre 0 e π sobre 2. Então vamos fazer a análise aqui desses dois casos. Se θ estiver entre 0 e π sobre 2, nós temos o ponto P e o ds apontando para fora aqui. Nós vemos o seguinte, pela análise dessa figura, ds escalar K é uma quantidade positiva, porque a projeção de ds ao longo do vetor unitário K, ela daria positivo. Então, nesse caso, em que o θ está entre 0 e π sobre 2, que corresponde ao vetor ds nesse ponto P, nós temos que ter ds escalar K, isso aqui tem que ser maior ou igual que 0. Agora, isso aqui maior ou igual que 0, você está impondo, aqui eu não sei qual sinal que eu vou usar, mas eu sei que essa quantidade tem que ser maior ou igual que 0. Então, analisemos o seguinte. Entre 0 e π sobre 2, o seno é positivo. E o cosseno também. Então, positivo ou 0, né? Então, essa quantidade aqui é maior ou igual que 0. R2 é sempre positivo. Então, essa quantidade toda aqui, para que ela seja maior ou igual que 0, eu sou obrigado a escolher o sinal positivo. Agora, vamos analisar a faixa entre π sobre 2 e π para o ângulo θ, que corresponderia ao ponto P, que corresponderia ao ponto Q, mostrado nessa figura aqui. Então, mais uma vez, aqui, nesse ponto Q, a convenção que nós adotamos de que ds aponta para fora, nos daria um ds nessa direção. Só que agora nós observamos que se a gente faz o produto escalar do vetor unitário K por ds, essa projeção é negativa, porque K, escalar ds aqui, a gente tem um ângulo obtuso, quer dizer, a projeção do ds ao longo do vetor K seria na direção oposta de K. Então aqui nós devemos ter que ds
escalar unitário K é menor ou igual que zero, pela figura que nós temos aqui. Mas ds escalar K, a gente já viu, é o que? É mais ou menos R2 cosseno de θ seno de θ. Isso aqui tem que ser menor ou igual que zero. Mas se θ está entre π sobre 2 e π, seno de θ é maior ou igual que zero. Mas cosseno de θ na faixa π sobre 2 e π é menor ou igual que zero. Então, o produto do cosseno pelo seno acaba sendo menor ou igual que zero. Então, para que mais ou menos R2, cosseno de θ, seno de θ, seja menor ou igual que zero, a gente também, mais uma vez, a gente vai ter que escolher o sinal positivo. Ou seja, nos dois casos possíveis para a variação do θ, que é o ponto P ou Q, a prescrição de que ds aponte para fora da superfície acabou determinando o sinal como sendo positivo. Ou seja, há uma consistência, positivo aqui para o ponto P, positivo no ponto Q. Ou seja, a escolha que nós temos que usar para o ds acaba sendo a escolha com sinal positivo. Quer dizer, essa escolha é determinada por essa prescrição que nós adotamos, de que o ds aponta para fora. Se a gente tivesse dito que o ds aponta para dentro da superfície em cada um dos seus pontos, então o ds teria que ser o sinal negativo. Nunca que a gente deseja trabalhar com ds variando com sinal positivo e negativo na mesma superfície, ou a gente escolhe um sinal positivo e negativo. Então, a gente sempre vai supor que a variação desse ds ao longo dos pontos da superfície ela é uma variação contínua. O que evitaria que, ao passar de um ponto para outro, abruptamente, a gente tivesse que fazer uma mudança de sinal positivo para negativo. Então, aqui, se a gente olha esse vetor ds em cada ponto, ele varia continuamente a direção. Ou seja, isso obriga que realmente o sinal seja positivo. A análise que a gente fez indica isso. Então, nesse exemplo da esfera, o elemento ds vetor acaba sendo o sinal aqui, então é positivo, com essa prescrição, e a gente obteria simplesmente I R2 seno ao quadrado de θ cosseno φ mais K R2 seno ao quadrado de θ seno φ mais K, desculpa, aqui, J. E componente K, R2 cosseno de θ, seno de θ, isso aqui, dθ, dφ. Então isso aqui seria a expressão para o ds associado a essa prescrição de que o ds em cada ponto aponta para fora da superfície.